de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, Deus vai falar ao nosso coração através da sua palavra. Apocalipse 3,14, Deus fala com a igreja de Laodiceia. Em algum momento nós somos laodiceanos, nós somos desta igreja, fazemos parte desta igreja. Em algum momento, alguns irmãos e irmãs descrevem a si próprios: pastor, eu estou que nem a igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel, verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, nem que és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem és frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: eu estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Colírio, para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino, a quanto amo. Sê, pois, zeloso, arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei de sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci. Me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, esta é a segunda vez que nós estamos gravando esta mensagem, porque a primeira vez algo aconteceu que nós não conseguimos postar para os nossos irmãos assistirem essa pregação. Nós estamos entendendo que essa pregação é de suma importância, por isso estamos fazendo ela novamente, e temos certeza que agora nós vamos conseguir levar essa mensagem ao seu coração. Aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, Deus começa a falar com uma igreja que é para ser uma igreja fervorosa, cheia do fervor, cheia do fogo do Senhor. Uma igreja que algumas vezes é fria, uma igreja diferente, porque tem igrejas frias e diferentes, e tem aquelas igrejas que nem são fervorosas, nem são frias, são igrejas mornas. Falar de igreja é falar de pessoas, porque igreja são pessoas, não é as paredes de alvenaria, de madeira, de qualquer material que seja, que significa igreja. Igrejas são pessoas. E esta igreja que Deus está falando, que Ele está a ponto de vomitar por ser uma igreja morna, estou a ponto de vomitar da minha boca. Deus está falando para esta igreja que eles se acham, tem muitas pessoas dentro das igrejas que elas se acham. Versículo de número 17, dizem assim: eu estou rico, tenho bastante, não preciso de coisa alguma, sou rico, tenho bastante, não preciso de coisa alguma, nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. É as pessoas que fazem parte de igrejas e acham melhores que as outras, e acham que porque têm a salvação, elas estão bem, elas têm tudo, e aos olhos de Deus, essas pessoas, segundo o texto, estas igrejas, elas são infelizes, são miseráveis, são pobres, são cegas e são. E aí no versículo 18, o Senhor vem com um conselho para nós, igreja, para mim, para você. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueceres. Toda riqueza espiritual, física, financeira e emocional, ela vem de Deus. Como é que nós adquirimos estas riquezas vindas do Senhor? Indo a Ele, pedindo a Ele, clamando a Ele, buscando nele, porque o nosso Deus é o Deus da prosperidade. O texto do versículo 18 fala que nós devemos buscar vestiduras brancas, queridos.
Vestiduras brancas significa perdão e remissão dos nossos pecados. O Espírito Santo nos convence do pecado. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, tornando as nossas vestes brancas. Em 1 Isaías 18, Isaías capítulo 1, verso 18, diz: ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, o sangue de Jesus nos purifica, deixando eles alvos como a neve, branca. É a igreja que está na prática do pecado. É a igreja que vive na prática do pecado e acha que não está tudo certo. Todo mundo faz, o mundo faz, está todo mundo praticando este pecado. É esta igreja, é a igreja que está com as suas vestes sujas, que precisam ser limpas pelo sangue do Cordeiro. Vestes brancas, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. É porque quando nós somos perdoados, quando nós recebemos o perdão, abandonamos o pecado, recebemos vestes limpas. O conselho também de adquirir colírio para ungir os nossos olhos, para que nós possamos enxergar e ver as maravilhas que Deus tem feito. Colírio para os nossos olhos, para abrir os nossos olhos no campo espiritual, no campo emocional. Colírio para ungir os nossos olhos, para nós termos olhos bons, olhos saudáveis. É isso que está dizendo para esta igreja, que ela precisa deste colírio vinda do Senhor. No versículo 19, é algo que nós não gostamos de ouvir de Deus, não gostamos de ouvir do nosso pastor, não gostamos de ouvir do nosso pai, da nossa mãe, do nosso líder de célula, nós não gostamos de ouvir do nosso líder espiritual ou líder de trabalho. Versículo 19 diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos anos? Se põe zeloso e arrepende-te. O nosso Deus é um Deus de disciplina. O nosso Deus é um Deus de repreensão. E nós não queremos ouvir. Até mesmo esta palavra, que somos crentes mornos, quando estamos na prática do pecado, não assumimos uma condição contrária, ou nos arrependemos, não nos confessamos. A igreja morna, que não é fervorosa, que não busca a ação do Espírito Santo, que não busca a ação do poder de Deus. A igreja morna, que é ritualística apenas, faz tudo no seu ritual, no seu automático, sem a presença do Espírito Santo. Esta igreja é uma igreja que o Senhor vai repreender, é uma igreja que o Senhor vai disciplinar. E sabe por que Ele vai nos disciplinar, vai nos repreender, vai nos disciplinar? Porque Ele ama você. Não existe amor da parte de Deus, irmão, sem repreensão, sem disciplina, porque Deus não é um pai inconsequente. Ai, mas Deus é amor, mas Deus é disciplina, é repreensão. E aí nós temos no versículo 20 algo que é difícil imaginar. Que no versículo 20, Jesus dizendo: eis que estou à porta e bate, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei na sua casa e serei com ele e ele comigo. Ele está falando para cristão, ele está falando para crente, ele está falando para evangélico, ele está falando para uma igreja que ele está do lado de fora. Existe sim do lado de dentro um ritualismo, existe sim do lado de dentro toda uma formalidade, existe sim do lado de dentro toda uma organização, mas Jesus está fora desta igreja. Esta igreja que Jesus está fora é uma igreja morna. Este coração que Jesus tem que bater a porta pedindo licença para entrar. É interessante quando nós conhecemos, quando nós passamos pela presença do primeiro amor, da recém-conversão, quer falar de Jesus para todo mundo, aí vai mornando, vai esfriando, já não fala mais de Jesus. Já não tem mais importância ir na casa de Deus, já não tem mais importância ir na reunião de oração, já não tem mais importância ir no retiro espiritual, já não tem mais importância estar na casa do Senhor. Quantos nesse período de pandemia estão sentindo falta da casa do Senhor? Mas quantas igrejas mornas não querem nem saber, vai continuar sem querer estar vindo na casa do Senhor, porque não faz mais a diferença no seu coração, na sua alma, no seu entendimento. Igreja morna. E ali Jesus está batendo na porta do teu coração. Você é afastado, você é desviado, você que tomou a decisão de se afastar de Jesus, não querer mais nada com Jesus. Jesus está batendo na porta do teu coração, está chamando você para voltar para os caminhos. Você que já sabe o caminho, você já sabe o caminho, é só você voltar. Jesus bate na porta do teu coração. Se você abrir, Ele vai entrar e Ele vai aquecer, Ele vai tornar você uma igreja fervorosa, uma igreja que crê na promessa, uma igreja que professa a fé em Cristo Jesus. E aí nós temos uma batalha. Estamos numa batalha?
Temos uma batalha, porque no versículo diz assim: ao vencedor, vês quem luta. Luta quem está em batalha. E eu e você temos uma batalha. E ao vencedor, dar-lhe sentar comigo no meu trono. Irmão, o reino de Deus é tomado por esforço, porque existe uma batalha a ser vencida. Assim como também venci e sentei com meu Pai no trono. Quem tem ouvidos ouça o que diz a voz do Espírito. A igreja fria, a igreja morna, ela é descrita e ela recebe 3 conselhos, e eu quero recuperar, eu quero relembrar esses 3 conselhos. Ir para Jesus e comprar ouro refinado dele. Receber de Jesus vestes brancas. É isso que ele deseja. Quer que nós venhamos ter nos nossos olhos, que os nossos olhos sejam ungidos com o colírio do Senhor, que abre os nossos olhos, que faz nós enxergarmos a nós mesmos, que algumas vezes os nossos olhos estão enxergando o erro do nosso irmão. Por isso que Jesus diz assim: você que está tentando tirar o cisco do olho do teu irmão, tira o trago do seu olho primeiro. Quem tem colírio, enxerga os seus erros primeiro, e busca consertar a sua vida, e busca arrependimento, confissão, deixar do pecado. Esses 3 conselhos têm 3 consequências. Ouro vai gerar enriquecimento. Vestes, você vai cobrir a nossa vergonha. Queridos, porque quando confessamos os nossos pecados, se arrependendo de perdão, cai por terra toda a vergonha, todo o sentimento de culpa cai por terra. Vamos ter os nossos olhos abertos. A igreja morna é uma igreja sem graça. É uma igreja desgraçada, porque é isso que é. Uma igreja sem graça é uma igreja desgraçada. A igreja morna é uma igreja pobre, e isso é uma opção de escolha, pessoal. Que igreja você quer ser? Como que você quer a sua vida espiritual? É só olhar pelo tempo que você investe. O que você investe na sua vida espiritual? É o resultado dela. Miserável e pobre, tem muitas pessoas achando que elas têm muito. E agora, no coronavírus, nós descobrimos que o mais rico da face da terra perante esse vírus, que nem nós enxergamos, não deixa de ser pobre e miserável, porque não tem solução. Mas quem tem Jesus, ele passa desse nível. Agora com Jesus é diferente. Se morrer, vai para a eternidade, porque tem certeza da salvação. Não cabe aqui, neste mundo, com esse vírus. O que achamos que nós somos? Não é hora de olhar as pessoas que elas são, e nem rotular as pessoas. É hora de você olhar para você, quem você é, que Deus vê em você, que Deus diz que você é. Toda riqueza vem de Deus, espiritual, física, emocional e financeira. Vestes brancas, pedido sincero de perdão. A pessoa que se arrepende e pede perdão, ela recebe vestes brancas. A unção nos olhos que precisamos para ter a visão que Deus quer que nós tenhamos. A igreja morna é uma igreja que não renuncia a uma vida egocêntrica, só pensa em si. Esta é a característica da igreja morna, de pessoas mornas. A igreja morna, ela não rejeita os valores do mundo. Tudo que o mundo está fazendo, pastor, está todo mundo fazendo isso daí, mesmo que não seja a vontade do Senhor. Não, querido. Essa é a característica da igreja morna. A igreja, nós vamos ver daqui a pouco as características da igreja fervorosa. A igreja morna não abandona o pecado. Quer estar com o pé na igreja, um pé no mundo, praticando coisas de pecado, que não agrada a Deus. Isaías 59:2 diz: os nossos pecados, as nossas transgressões faz separação entre nós e o nosso Deus. Essa é uma característica da igreja morna. Não abandona o pecado. Ama mais o mundo e as coisas do mundo. Numa concorrência entre um culto e um jogo de futebol. Eu vou para o jogo de futebol, até porque é a decisão daquele campeonato. Não, a igreja pode ficar para depois. A igreja morna, ela valoriza mais o mundo do que as coisas de Deus. A igreja morna busca andar em 2 caminhos: agradar o homem, agradar a Deus. Essa é a igreja morna. Essas são características da igreja morna. Logo, a igreja viva, a igreja fervorosa, a igreja que Deus está chamando eu e você para ser, é a igreja que renuncia a uma vida egocêntrica, que pensa nas pessoas, não pensa só em si. Igreja fervorosa é uma igreja que rejeita os valores deste mundo. Essa é a igreja fervorosa. A igreja fervorosa, a igreja do fervor, do fogo, abandona o pecado, é radical contra o pecado, não aceita, não concorda. Essa é a igreja fervorosa, que eu e você somos chamados a participar. Ser radical.
A igreja fervorosa não ama as coisas desse mundo, porque sabe que esse mundo é passageiro, é transitório, rapidinho. Nós passamos daqui e vamos para junto do Senhor Jesus. A igreja fervorosa não anda em dois caminhos, anda num caminho apenas. Jesus Cristo é o único caminho, o único meio de salvação, não há outro. A igreja fervorosa reconhece Jesus. A igreja fervorosa é cristocêntrica. Jesus Cristo é o centro. A igreja fervorosa anda com Jesus, não precisa mandar ninguém passar à frente. É porque quem anda com Jesus, está com Jesus, não tem que mandar Maria passar à frente. Presta atenção, porque a Bíblia diz isso: o Senhor é conosco. Quem está com Jesus não precisa mandar passar à frente. Esta oração não condiz com a palavra e nem condiz com o poder de Deus. A igreja fervorosa não é idólatra, não ama mais coisas ou pessoas mais do que a Deus. Jesus diz a você que quer que você tire o cisco que está no seu olho, para você poder ajudar o seu irmão. Nós vamos orar por mim, por você, pela sua casa, para que você receba neste momento o ouro do Senhor, as vestes, o colírio, o fogo do Senhor. Que que você possa, capacitado pelo Espírito Santo de Deus e por Jesus, renunciar a uma vida egocêntrica, rejeitar os valores deste mundo, abandonar toda a prática de pecado, amar mais a Deus, mais a Deus do que todas as outras coisas, e não andar em dois caminhos, apenas em Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, eu oro por essa família, essa casa agora, eu oro pela minha vida, pela vida dos meus irmãos. Visita agora, tirando todo egocentrismo, Senhor, na vida dos meus irmãos, na minha vida, na vida da Tua igreja. Pai, em nome de Jesus, os valores que não agradam o Senhor, não venham a ser esses valores que estão no coração, na mente, na alma, na prática da Tua igreja. Pai, que os Teus filhos, capacitados pelo Teu Espírito Santo, convencidos pelo Teu Espírito Santo do pecado, possam abandoná-lo, arrepender, pedir perdão, deixar esta prática que separa os Teus filhos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que venhamos amar mais a Deus sobre todas as coisas, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos reconhecer Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Obrigado, Deus, porque quando precisamos o Senhor nos repreende. Obrigado, Deus, porque quando precisamos o Senhor nos disciplina. Obrigado, Deus, pelo Seu amor imenso para com as nossas vidas, o zelo e o Seu cuidado para conosco. Pai, muito obrigado, porque neste momento portas de corações têm sido abertas para Jesus entrar, haver transformação, cura, libertação e restauração. Muitos estão atendendo a batida da porta do seu coração e o Senhor está entrando e fazendo uma mudança radical na vida do teu filho. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está tirando os teus filhos da ignorância, da falta de entendimento, da compreensão da tua palavra. Queremos agradecer ao Senhor pelos milagres que o Senhor já fez, está fazendo e vai fazer. Que esta casa, esta família seja tremendamente, maravilhosamente abençoada em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, te guarde. Espero que logo estejamos na casa aqui do Senhor, que você esteja conosco para adorar e glorificar o nome precioso de Jesus. Deus abençoe sua casa, sua vida, em nome de Jesus.